Ao ter uma casa, a segurança deve ser prioridade. É importante ter trancas para proteger todos do interior. Mas você sabia que existem casas no mundo que são extremamente seguras? Porque elas não são apenas cercadas por muros altos e seguranças. Em vez disso, elas também têm suas próprias forças policiais, bunker militar e sistema de segurança com IA próprio. O mais impressionante é que essas estruturas também servem para defesa, resistindo até ataques nucleares. Mas quem são as pessoas que vivem nesses locais? E por que eles precisam ter esse tipo de segurança? Neste vídeo, vamos conhecer as 5 propriedades privadas mais seguras e mais protegidas do mundo. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir um like e que você se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo. Então, vamos começar. Número 5, Indian Creek Island, Estados Unidos. Esta é a ilha Indian Creek, em Miami, Flórida, mais conhecida como o Bunker dos Bilionários. Esta é uma das comunidades residenciais mais exclusivas e seguras de todos os Estados Unidos. Ela está localizada na Biscayne Bay, a aproximadamente 4 milhas do centro de Miami. Ela tem uma área de quase 300 acres, mas existem apenas 41 lotes residenciais. Isso significa que cada propriedade é enorme e pouquíssimas pessoas realmente moram aqui. Também há um campo de golfe privativo e um country club, exclusivos apenas para os residentes e seus convidados. A primeira linha de defesa da ilha é a sua localização. Ela é cercada por água e há apenas uma ponte que a conecta ao continente. Então, se você quiser entrar, não há outro caminho. Todos os veículos que atravessam a ponte passam primeiro por um posto de controle de segurança, e os visitantes precisam ser aprovados por um residente antes de serem autorizados a entrar. Mas não é só o portão que faz a segurança da ilha. Ela tem seu próprio departamento de polícia. Algo muito raro para uma comunidade com apenas 41 casas, os policiais patrulham usando veículos, caminham ao redor da ilha e também utilizam barcos de patrulha para vigiar a costa. Além disso, há câmeras de vigilância e outros sistemas de segurança que monitoram continuamente os arredores da ilha. Por isso, é muito difícil se aproximar de Indian Creek sem ser notado. Não surpreende que a segurança seja tão rigorosa. Isso porque aqui moram algumas das pessoas mais ricas do mundo. Entre os proprietários famosos daqui estão Jeff Bezos, Ivanka Trump e Jared Kushner, Carl Icahn, e foi relatado que Tom Brady também comprou um terreno aqui. Por isso, a mídia chamou o lugar de Bunker dos Bilionários, mas o verdadeiro motivo pelo qual Indian Creek é especial não é apenas por causa da quantidade de bilionários. A forma como eles protegem o local também é diferente. A maioria dos condomínios fechados depende de muros altos e alguns seguranças. Em Indian Creek, a própria ilha serve como primeira linha de defesa. Só existe uma ponte que precisa ser vigiada em terra firme. O mar ao redor é constantemente monitorado pela patrulha marítima e sistemas de vigilância. Por causa dessa combinação, é muito difícil entrar sem que as autoridades saibam. E embora esteja a apenas alguns minutos da movimentada cidade de Miami, o mundo dentro de Indian Creek é completamente diferente. As ruas são silenciosas, há poucas casas e cada pessoa que entra ou sai é rigidamente controlada. Em outras palavras, os moradores daqui não estão comprando apenas uma casa. Pagam por algo ainda mais valioso para eles. O mais alto nível de privacidade, segurança e tranquilidade, algo raro de se encontrar até mesmo nos lugares mais ricos do mundo. Número 4. Mansão de Lakshmi Mittal, Reino Unido. E se a sua casa não fosse mais cercada por muros altos ou por um exército particular de seguranças? Mas ainda assim, esta continua sendo uma das casas mais seguras de toda Londres. Essa é a situação única da mansão do bilionário Lakshmi Mittal. Ela está localizada em Kensington Palace Gardens, uma rua curta, mas extremamente exclusiva no oeste de Londres. Em quase meia milha, você encontrará algumas das casas mais caras e mais bonitas do Reino Unido. Aqui também ficam as embaixadas e as residências oficiais dos embaixadores de vários países. Mas o motivo pelo qual a segurança é tão rigorosa no local não é por causa dos bilionários. É por causa das embaixadas. Entre as embaixadas presentes ali, estão as de países que o governo britânico considera de alto risco de segurança. Por causa disso, oficiais armados do Grupo de Proteção Diplomática da Polícia Metropolitana fazem guarda permanente em ambas as extremidades da rua. Antes de entrar, os veículos passam por pontos de controle de segurança. Os pedestres também são monitorados,
enquanto toda a rua é coberta por câmeras de CFTV praticamente sem pontos cegos. Em outras palavras, é como se você estivesse entrando em uma zona diplomática, não em uma rua residencial comum. Um dos residentes mais famosos aqui é Lakshmi Mittal, o bilionário do aço nascido na Índia e um dos homens mais ricos do Reino Unido. Em 2004, ele comprou uma mansão em Kensington Palace Gardens por cerca de 57 milhões de libras. A casa já foi propriedade da família Rothschild e, posteriormente, de Bernie Ecclestone, o ex-chefe da Fórmula 1. Devido ao seu tamanho e luxo, a mídia britânica chamou-a de Taj Mahal. Ela possui 12 quartos, piscina coberta, banho turco e mármores importados da mesma pedreira de onde veio o mármore usado no Taj Mahal, na Índia. Também possui uma garagem que pode acomodar cerca de 20 carros. Após alguns anos, Mittal comprou mais um imóvel de mármore, uma mansão na mesma rua como presente para seu filho. Mas o verdadeiro motivo pelo qual sua casa é tão segura não é por causa das portas caras ou do moderno sistema de alarme. A segurança começa já na própria rua. A Kensington Palace Gardens tem barreiras de segurança, policiais armados e vigilância contínua mantida pelo governo britânico para proteger as embaixadas. Como também moram residentes particulares lá, eles automaticamente recebem os mesmos níveis de proteção. Em outras palavras, Lakshmi Mittal não precisa construir sua própria fortaleza. A rua inteira serve como defesa para sua casa. O lugar também tem uma história colorida. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma parte dos jardins do Palácio de Kensington foi usada pelo governo britânico como um centro secreto de interrogatório conhecido como London Cage, onde vários soldados alemães capturados foram levados e investigados. Esse detalhe permaneceu em segredo por muitos anos após a guerra. Até hoje, os jardins do Palácio de Kensington continuam sendo uma das ruas mais exclusivas e seguras de toda a Europa. A mansão de Lakshmi Mittal mostra que, muitas vezes, a melhor segurança não está dentro do terreno, mas sim na proteção já existente ao redor do local escolhido para morar. Número 3. A Mansão do Fosso de Scottsdale, Estados Unidos. Quando você ouve a palavra castelo, provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente é viver. Fortalezas medievais na Europa cercadas por um fosso ou canal profundo com água como defesa contra invasores. Mas e se eu te dissesse que existe uma casa moderna no Arizona que ainda usa quase o mesmo conceito? Esta é a Mansão do Fosso de Scottsdale, uma das casas particulares mais diferentes da América. Ela está localizada no deserto, nos arredores de Scottsdale, Arizona, e já foi colocada à venda por cerca de 15 milhões de dólares à primeira vista. Parece apenas uma grande propriedade de luxo. Mas quando você a vê do alto, percebe imediatamente um detalhe diferente. Toda a casa é cercada por um fosso de 30 metros de largura cheio de água. Isso não é apenas decoração, é a primeira linha de defesa de toda a propriedade. E a segurança foi ainda mais reforçada, porque há apenas uma ponte que serve de entrada. Isso significa que o proprietário controla o único acesso legal à casa. Mas mesmo que você consiga atravessar a ponte, os obstáculos ainda não acabaram. Ao lado do fosso foram plantadas árvores de laranja azeda. Elas não foram plantadas por causa dos frutos, mas sim por causa dos seus longos espinhos, que chegam a quase 10 centímetros de comprimento. Quando seus galhos se juntam, eles formam uma barreira natural que se assemelha muito a um arame farpado. Depois do fosso e das árvores espinhosas, vem a tecnologia. Existem 32 câmeras de segurança com inteligência artificial posicionadas em diferentes partes da propriedade. De acordo com o anúncio da casa, as câmeras conseguem identificar se quem está se movendo ao redor é uma pessoa, um animal ou um veículo. Por causa disso, fica mais fácil identificar qual movimento é normal e qual pode ser uma ameaça. A própria casa também não é nada comum. A porta principal dela tem 13 trancas, ou seja, 13 fechaduras separadas que oferecem proteção extra contra invasões forçadas. Ela também tem um quarto do pânico escondido dentro da casa. A porta desse quarto pesa cerca de 2.000 libras, quase o mesmo peso de um carro pequeno. Isso foi projetado para ser extremamente difícil de abrir por fora, caso haja uma emergência ou uma tentativa de ataque. Além da casa principal, que tem cerca de 15.000 pés quadrados, também há uma casa de hóspedes, estábulos para cavalos e até um heliponto próprio. À primeira vista, parece apenas mais uma mansão luxuosa no Arizona.
Mas quando você percebe o fosso, as árvores espinhosas, o sistema de segurança com IA e a proteção extremamente rígida em cada entrada, fica claro que esta casa tem um propósito diferente. Esta não é uma casa que só recebeu segurança depois de construída. Desde o início, ela foi projetada como uma fortaleza moderna. Ela combina as defesas usadas em antigos castelos com a tecnologia moderna da inteligência artificial. Por isso, até hoje, ela continua sendo uma das casas particulares mais únicas e mais resistentes já construídas nos Estados Unidos. Número 2. O Oppidum, República Tcheca. E se houver uma guerra nuclear ou uma pandemia, um desastre global, enquanto a maioria das pessoas procura um lugar seguro, há alguns indivíduos extremamente ricos que têm seus próprios planos. Um dos exemplos mais extremos disso é o Oppidum, uma enorme fortaleza subterrânea na República Tcheca, que é considerado um dos maiores bunkers de luxo do mundo. Ele não foi construído como uma casa. Na Guerra Fria, militares da antiga Tchecoslováquia construíram um bunker secreto de comando nuclear. O objetivo era permanecer funcional mesmo em caso de ataque nuclear ou outra guerra em grande escala. Após a queda da União Soviética, ele deixou de ser usado pelos militares. Mais tarde, uma empresa privada comprou o local e começou a transformá-lo em uma residência subterrânea extremamente luxuosa para clientes ultra-ricos. Até hoje, a identidade do proprietário ou dos futuros residentes ainda não foi divulgada ao público. O The Oppidum é enorme. Tem uma área de aproximadamente 77 mil pés quadrados. É quase do tamanho de um pequeno shopping center, mas está escondido debaixo de uma colina. Dentro dele há uma suíte master, quartos de hóspedes, piscina, spa, cinema privativo, adega, lounge para charutos, galeria de arte, showroom para carros clássicos e até uma clínica médica totalmente equipada. Mas talvez a parte mais diferente disso seja o jardim subterrâneo. Como não há luz solar natural, ele utiliza um sistema especial de iluminação que muda gradualmente de cor do amanhecer ao anoitecer para imitar o ciclo normal do sol. O objetivo disso é fazer com que as pessoas que possam ficar no bunker por muito tempo se sintam em um ambiente mais natural. O The Oppidum não oferece apenas luxo. Ele também foi projetado para sobreviver mesmo que a vida normal na superfície desapareça completamente. Ele tem sua própria fonte de água, fornecimento de energia independente e um grande armazenamento de alimentos. O ar passa por sistemas de filtragem nuclear, biológica e química, projetados para filtrar partículas radioativas perigosas e outras substâncias tóxicas. Em outras palavras, o bunker inteiro pode permanecer completamente fechado por um longo período de tempo sem depender de serviços externos. Até mesmo a própria entrada é rigorosamente vigiada. A localização exata do bunker não foi divulgada ao público, a estrada de acesso é privada e há muito poucas informações disponíveis. O que o desenvolvedor revelou sobre seus recursos de segurança? Segundo a empresa, eles deliberadamente optaram por não divulgar todos os detalhes para não comprometer a segurança da instalação. De acordo com relatos, o preço inicial é de aproximadamente 60 milhões de dólares. No entanto, esse valor pode aumentar dependendo dos equipamentos adicionais que o futuro proprietário desejar incluir. Na Europa e nos Estados Unidos, também existem outros bunkers de luxo feitos para bilionários, mas o The Oppidum é um dos maiores e mais abrangentes projetos desse tipo. Não se trata de uma simples sala de pânico embaixo da casa. Também não é um porão comum com uma porta de aço. É um antigo bunker militar que foi transformado em uma residência de luxo completa, capaz de sustentar a vida dos moradores, mesmo que eles fiquem muito tempo sem sair. Em outras palavras, o The Oppidum foi feito para pessoas que querem continuar vivendo normalmente, mesmo que o mundo na superfície mude completamente. Número 1. Istana Nurul Iman, Brunei. Como será morar em uma casa que é maior do que alguns dos palácios mais famosos do mundo juntos? Em Brunei, existe um palácio reconhecido pelo Guinness World Records como o maior palácio residencial do mundo. Este é o Istana Nurul Iman, que significa Palácio da Luz da Fé. Esta é a residência oficial do sultão Hassan al-Bolkiah e também serve como escritório oficial do governo para muitas funções importantes do país. Não é apenas uma casa grande, é um complexo enorme com uma área de aproximadamente 200 mil metros quadrados ou mais de 2 milhões de pés quadrados. Devido ao seu tamanho, ele é ainda maior do que o Palácio de Buckingham, o Palácio de Versalhes e até mesmo o Palácio do Vaticano,
se compararmos a área total das suas residências. Quando você entra, parece que está em uma pequena cidade. Ele tem 1.788 quartos, 257 banheiros, 44 escadas, 18 elevadores e 5 piscinas. Também tem um salão de banquetes que pode receber cerca de 5.000 convidados de uma só vez. Enquanto isso, a mesquita dentro do palácio pode acomodar 1.500 pessoas para orações. Mas as facilidades não param por aí. Tem ar-condicionado. Tem um estábulo para cerca de 200 cavalos de polo do sultão. Também possui uma garagem enorme usada para parte de sua coleção de carros. De acordo com vários relatos ao longo dos anos, estima-se que sua coleção já chegou a mais de 7.000 veículos. Isso faz com que seja considerada uma das maiores coleções privadas de carros do mundo. A construção do palácio começou em 1981 e foi concluída em 1984, coincidindo com a independência total de Brunei do Reino Unido. Quem o projetou foi o renomado artista nacional das Filipinas na área de arquitetura, Leandro C. Locsin. Ele combinou a arquitetura tradicional malaia, arcos islâmicos e grandes cúpulas douradas para criar um palácio que é imediatamente reconhecível, mesmo de longe. Quando a luz do sol atinge as suas cúpulas douradas, o tamanho e o luxo de todo o edifício tornam-se ainda mais impressionantes e dominantes. Mas por que será que Brunei conseguiu construir algo tão grandioso assim? Isso tem muito a ver com os recursos naturais do país. Brunei é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do Sudeste Asiático. Por muitas décadas, isso foi a principal fonte de renda do país. Por causa disso, o sultão também se tornou um dos líderes mais ricos do mundo. De acordo com vários relatórios, estima-se que sua fortuna pessoal chega a 20 a 30 bilhões de dólares. De acordo com os relatórios, o custo da construção do Istana Nurul Iman chegou a aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. Embora esse valor seja enorme para a maioria das pessoas, ele representa apenas uma pequena parte da fortuna total do sultão. Por isso, para ele, construir o maior palácio residencial do mundo não é impossível. Também não é de se estranhar que a segurança ao redor do palácio seja extremamente rigorosa. Ele é vigiado pelas Forças Armadas Reais de Brunei e pela segurança do sultão. Os arredores, inclusive o rio sob o palácio, são monitorados constantemente. O espaço aéreo acima do local também é rigidamente controlado. Por isso, nenhum voo comercial passa diretamente sobre o palácio. E também não é permitido que drones voem ao redor do palácio. O interessante é que, apesar da segurança extremamente rígida, existe uma tradição que Brunei segue há muito tempo. No final do Ramadã, o sultão abre o Istana Nurul Iman ao público por 3 dias em uma celebração conhecida como Portas Abertas. Milhares de cidadãos e visitantes ficam em filas por muitas horas para poder entrar no palácio. O sultão cumprimenta pessoalmente cada homem que chega à frente da fila. Enquanto isso, as mulheres são recebidas pela Raja Estéreo, ou rainha. As crianças ainda recebem presentes e dinheiro em espécie como parte dessa tradição. Durante 3 dias, uma das residências privadas mais vigiadas do mundo se torna temporariamente um dos edifícios mais acessíveis de Brunei. Os cidadãos comuns podem entrar nos salões que normalmente são usados apenas pela família real e pelos oficiais do governo. Eles podem comer a comida preparada pela cozinha do palácio e ver pessoalmente o interior do edifício, que normalmente fica fechado ao público nos outros 362 dias do ano. Após a celebração, as portas se fecham novamente e o palácio retorna à sua operação normal. Mas o motivo pelo qual o Palácio Nurul Iman lidera esta lista não é apenas por seu tamanho, nem apenas pelo número de quartos ou pelo seu valor extremamente alto. A verdadeira razão é a pessoa que mora aqui. O sultão de Brunei não é apenas um residente do palácio. Ele também é o monarca absoluto do país, o primeiro-ministro, ministro da defesa e tem controle direto sobre muitas das principais instituições do governo. Em outras palavras, a segurança do Palácio Nurul Iman não depende apenas de muros altos ou guardas, ela depende do poder total do Estado. Por isso, não é de se estranhar que o Palácio Nurul Iman seja considerado uma das maiores, mais caras e mais bem protegidas residências privadas já construídas na história. Projeto Survival Condo, Estados Unidos. Siłop Opidum, na República Tcheca,
era um antigo bunker militar transformado em residência de luxo, há algo semelhante também nos Estados Unidos. Em vez de um bunker de comando, foi usado um antigo silo de mísseis Atlas da Guerra Fria. Este é o Survival Condo Project no Kansas, um dos bunkers de sobrevivência de luxo mais famosos do mundo. Durante a Guerra Fria, a Força Aérea dos Estados Unidos construiu este silo de mísseis para defesa contra possível ataque nuclear. Como precisava resistir a explosões intensas, ele foi construído no subsolo com paredes grossas de concreto reforçado e portas de aço extremamente resistentes a explosões. Depois de algumas décadas, ele deixou de ser usado pelos militares. O desenvolvedor Larry Hall comprou o local ao perceber uma oportunidade incomum. Em vez de deixá-lo se deteriorar, ele transformou o local em um condomínio subterrâneo de luxo para pessoas que querem ter uma moradia segura em caso de guerra nuclear, desastre em larga escala ou outra crise global. Dentro do bunker, você não sente que está debaixo da terra. Ele possui apartamentos de luxo, piscinas, academia, supermercado, clínica médica e biblioteca. Sala de aula para as crianças, parque para animais de estimação, estande de tiro e até uma fazenda hidropônica, onde é possível cultivar vegetais frescos mesmo sem luz solar. Ele também não depende de serviços externos. Possui seu próprio fornecimento de energia, sistema de filtragem de água e um grande depósito de alimentos. Por causa disso, a vida normal dos moradores pode continuar mesmo que falte eletricidade, água ou outros serviços essenciais na superfície. Uma das características mais distintas deles são as janelas digitais. Em vez de janelas reais, cada unidade usa grandes telas de alta definição, que mostram paisagens artificiais como florestas, mares, montanhas ou o nascer do sol. O objetivo disso é reduzir o estresse e a sensação de confinamento dos residentes que podem precisar ficar no bunker por um longo período de tempo. De acordo com o desenvolvedor, toda a instalação foi projetada para sustentar os residentes por um longo período de tempo, caso a vida na superfície não seja mais possível. Em outras palavras, o Survival Condo Project não é apenas um bunker, é um condomínio de luxo completo construído no subsolo, onde os residentes podem continuar vivendo normalmente, mesmo durante os piores desastres que o mundo possa enfrentar.